Olá, você que está nos vendo aqui hoje, prazer estar de volta. Hoje nós vamos falar sobre as grandes tempestades da vida. A vida, de vez em quando, nos coloca diante de tempestades. Hoje nós não temos a Carol, infelizmente, por uma questão de doença do filho dela, mas ele está bem, mas está no hospital e, mãe, naturalmente, está dando a prioridade onde a prioridade deve ser dada. Mas, em compensação, eu tenho aqui a Zuleika. A Zuleika, que está aí, é uma amiga querida, ela é membro da Catedral Metodista de São Paulo, onde nós congregamos, ela é filha de pastor, ela tem uma família linda e ela tem um testemunho maravilhoso para dar sobre esse tema, porque ela vem enfrentando e ainda continua a enfrentar uma grande tempestade na vida dela, que é uma doença séria. Ela vai falar sobre isso. Mas antes eu vou soltar a vinheta. Bom, antes eu passar a palavra para a Zuleika, eu queria falar umas breves palavras e depois vou apresentá-la, porque vocês não conhecem, então eu vou apresentá-la. Mas antes, eu queria dar uma breve palavra que, quando esse tema tempestade da vida, Zuleika, aparece, eu me lembro sempre daquela passagem de Marcos 4, 35 a 38. Jesus no barco, no Mar da Galileia. Para aqueles que não sabem, o Mar da Galileia é um lago, um grande lago, mas é um lago, não é um mar propriamente dito. Mas eles chamam assim, Mar da Galileia. Jesus estava no barco com os discípulos, e aí vem uma tempestade. E os discípulos ficaram apavorados, achando que o barco ia afundar, ia todo mundo morrer afogado. E Jesus estava dormindo. A tempestade lá se acabando e Jesus dormindo. E aí os discípulos, apavorados, pensam assim: bom, só ele pode nos salvar. Eles conheciam o poder de Jesus, vão lá e sacodem Jesus. Deve ter sido difícil acordar, porque eu acho que ele estava dormindo profundamente, Zuleika. Estava tão Com tranquilo que ele certeza. dormia profundamente. Bom, e aí, quando eles acordam Jesus, Jesus pergunta o que é que está acontecendo. Ele diz: tem uma tempestade, vamos naufragar, precisamos que o Senhor nos salve. E Jesus fala e repreende a tempestade se acalma, os discípulos ficam admiradíssimos, né? Quem é esse que até a tempestade responde, né? Que poder é esse? Bom, Jesus diz para eles: ó homem de pequena fé. O que é o ensinamento que eu sinto disso aí? Nós cristãos não temos promessas de que não teremos tempestades na vida. Isso não está escrito em lugar nenhum. Pelo contrário, Jesus diz: no mundo tereis aflições. E a Zuleika é um exemplo vivo. Eu já passei pelas minhas aflições de natureza diferente, todos têm as suas aflições. Mas o cristão enfrenta as tempestades da vida de maneira diferente. A maneira como Jesus enfrentou a tempestade é que é um ensinamento. O ensinamento é: teremos a dificuldade, mas, como bem disse Jesus, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, nós podemos vencer a tempestade, não quer dizer que não passamos por ela, mas a gente pode, com a nossa fé, com os ensinamentos da Bíblia, vencer a tempestade. E esse é um exemplo que a Zuleika vai dar para nós aqui hoje. Mas antes, vamos falar um pouco da Zuleika. Você não conhece a Zuleika e eu quero te apresentar a Zuleika. Vamos falar da Zuleika. Bom, vou falar um pouco da Zuleika, a mulher com quem eu sou casado há 18 anos. E somos muito felizes nesse casamento. Ela é uma mulher corajosa, resiliente,
Muita gente sabe, né, que ela enfrenta uma batalha muito séria na área da saúde, mas, graças a Deus, cada dia uma vitória. Nunca vi a Zuleika reclamar desse assunto. A Zuleika ela tem muito conhecimento bíblico, facilidade musical e é apaixonada por crianças. Ela ama exercer o ministério trabalha com crianças. Ela é dedicada. A Zuleika é palmeirense quase que fanática. Já vi muitos jogos, ela fica nervosa. Bom, ela ama passear, comer, conversar. Enfim, a Zuleika é uma mulher muito especial. Realmente é uma mulher virtuosa. Te amo muito, meu amor. Oi, mãe, eu sei que você está vendo esse vídeo e eu quero te dizer que eu te amo muito, muito mesmo. Você é muito especial para mim, você não tem noção. Você me dá amor, dá carinho, às vezes mais parte, mas mesmo assim eu te amo muito, muito, muito. Mãe, falar que eu te amo bastante e que sempre dá atenção para mim e você é muito especial para mim. Obrigado por tudo. Nós vamos. Nós te amamos. Bom, agora você já conhece a Zuleika. Zuleika, você não sabia dessa surpresa, né? Me pegou de surpresa mesmo, viu? Eu já estava chorando. Eu tenho que agradecer a Estherzinha, que é minha queridinha, que eu combinei tudo com ela e ela armou tudo nos bastidores. Ela não é fácil, ela é espertinha. Tá aqui do meu lado, dando sorriso lindo aqui, ó. Oi, linda. Então, gente, você agora já conhece a Zuleika. A Zuleika é uma pessoa que vem enfrentando uma doença há tempo, mas sempre com esse espírito, essa cara, essa disposição, como disse o Marcelinho muito bem, que é uma coisa admirável. E quando a gente quis falar sobre esse tema, foi a pessoa que me ocorreu, assim, que tem tudo a ver com esse tema. E nós vamos nos concentrar no tema. Zuleika, com você a palavra para as suas palavras iniciais, depois eu vou começar a fazer perguntas, e tem perguntas difíceis aqui, preparando aí. Eita, não. Bom, como todos vocês viram, o meu marido, o Marcelo, já fez um resuminho aí de mim, né? Mas eu tive o prazer de conhecer melhor o Vinícius quando ele foi para a Catedral Metodista, que é a igreja que eu frequento, e eu venho desde 2016 passando por um problema de câncer, né, que eu venho enfrentado, e eu tenho passado desde esse tempo para cá por diversas situações, mas eu quero dar essa introdução dizendo que é um prazer enorme estar aqui. Eu tenho uma alegria completa também em conhecer o Vinícius melhor, desde que a gente começou a conhecer tanto o trabalho dele como o meu trabalho, um conhecendo melhor o outro, né, Vinícius? Verdade. E dentro desse relacionamento que a igreja nos proporciona, né, que fez a gente chegar até aqui, né? E isso é muito importante para a nossa vida, né? O Marcelinho falou rapidamente, eu só queria comentar que a Zuleika tem um trabalho admirável com crianças. O ministério dela, ou seja, o amado dela, o trabalho dela é com crianças, que é um trabalho extremamente importante. E é um trabalho maravilhoso que ela faz uns vídeos, o Brasil inteiro que acompanha, é um trabalho espetacular. Se você quiser saber mais sobre o trabalho dela, deixe depois o seu comentário aqui, a gente dá as dicas necessárias. Isso, eu bem rapidinho, eu desde 2015, né? Desde 2015, não, faz 15 anos que eu sigo em frente com esse trabalho de ministério com crianças, mas eu desde os meus 14 anos aí que eu trabalho, então faz 40 e tantos anos que eu trabalho com crianças aí. Maravilha. Zuleika, a primeira pergunta é: a tempestade veio, você não esperava, ninguém espera uma tempestade dessa bater a porta, não é verdade? É sempre uma surpresa quando
o diagnóstico, a percepção do que está acontecendo. O que você tem feito para não perder e se manter firme no meio dessa luta? E eu sou testemunha que você tem se mantido firme no meio dessa luta. Eu não sei se eu me manteria tão firme como você está se mantendo. O que você tem feito para perder a fé? Vinícius, em primeiro lugar, eu acho que o principal em você, o que você fazer para não perder a fé, em primeiro lugar, é uma redundância o que eu vou dizer, mas é você saber que você tem uma fé para se assegurar, né? Então, às vezes, fica até esquisito falar assim, o que você tem feito para não perder a fé? É me apegar na fé, né? Me apegar naquilo que eu creio. Por isso que eu brinco que eu falo que é uma redundância, né? Mas aí o que fazer para se apegar na fé? Eu falo que o principal é a mente, né? Você tem que trabalhar muito a sua mente. Então, a primeira coisa é você entender que aquilo que está acontecendo com você não foge do controle de Deus. Então, é você entender que aquela situação que você está vivendo naquele momento não é porque eu fui pega apenas de surpresa ou porque eu, em algum momento, eu não fui negligente, por exemplo, não me alimentei em alguma coisa, né, de comida, porque é um monte de coisa que a gente ouve por aí. Então, para eu não me abater ou em relação à tempestade, primeiro o principal na minha vida, que serviu assim de um alicerce mesmo, é saber que no meio daquela tempestade, naquele barquinho, que mesmo que ele esteja dormindo ali, ele está no controle de tudo. Ele está e nada foge do controle de Deus. O problema nosso é que às vezes a gente acha que o controle dele é diferente do nosso, ou o nosso é o melhor que o dele, né? Então, pegando o exemplo e o versículo que você leu, né, falando Jesus está dormindo, né? E aí os discípulos acordam até Jesus, só não está vendo que está essa tempestade, você dormindo? Mas ele sabia o que ele estava fazendo, né? Ele estava dormindo, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Então, o importante é eu ter trabalhado isso na minha mente, porque tudo começa na mente. É uma coisa que todo cristão e não cristão deveria entender, que tudo começa na mente. Você tem que trabalhar ela nisso. Pô, eu estou passando por isso. O que eu devo fazer? Senhor, o Senhor está no controle e é nisso que eu vou me apegar. Né? E é nisso que eu vou me apegar. O que você está dizendo, você está deixando um ensinamento importante. Você está dizendo, você tem fé, aplica a fé. O que você faz para enfrentar a situação? Aplica a sua fé. Não adianta você ter fé, você não aplica a fé. Não adianta você ter fé que na hora que a tempestade vem, a fé não serve para nada. Você joga a fé para o alto e entra em desespero. Então, a fé ensina que Deus é soberano, que Deus sabe tudo, que Deus controla tudo, que Deus quer o melhor para nós. Isso não quer dizer que não vamos ter problemas, mas quer dizer que, se nós acreditamos nele, nós temos que ter tranquilidade e deixar as coisas na mão dele. Né? E se aplicar a fé. A fé ensina. Tanto é que quando eu tive o diagnóstico, das 2 vezes que eu tive, que depois eu vou contar um pouquinho também, eu falava para minha família assim, eu tenho 2 notícias para vocês, uma boa e uma ruim. Qual que vocês querem primeiro, né? Eu brincava. Daí eles, a boa. E eu falava assim, a boa notícia é que nada mudou, Deus continua no controle, né? Então, essa é a aplicação, né? Nem sempre é fácil, eu falo que eu não vou florear nada. Né? Não porque às fácil. vezes as pessoas floreiam, né? Coloca, né? Poetizam a fé. E a fé não é uma poesia, é um exercício, né? Então, esse que é o momento. Então, nessa hora que você vai parar e falar, né? Eu tenho que decidir agora aqui. Por isso que eu falo que da mente vai para o coração, e do coração
vai para a aplicação daquilo que é fora do comum, que é a fé, né? Que é aquilo que a gente não consegue apalpar. Perfeito. E a segunda pergunta é: ao longo dessa trajetória, você falou aí de cerca de 5 anos, né? Não é? Isso. Nessa luta, algum momento você desanimou? Algum momento você deu uma baqueada? E se isso aconteceu, o que você fez para conseguir se reerguer? Bom, vamos lá. Para vocês que estão me ouvindo entenderem melhor, em 2016 eu fui diagnosticada, né, com sarcoma grau 3, que vai até o quarto, em decorrência de uma doença genética chamada neurofibromatose, né? Eu já tinha operado da coluna em 2014 por causa desses neurofibromas, que são os nódulos benignos no corpo, mas um malignizou no quadril, né? Que foi em 2016 que eu tive esse diagnóstico. E aí depois passou, graças a Deus, eu fiz químio, eu fiz rádio, tudo. Entre isso, tive intercorrências, que eu operei mais vezes e tudo mais. Ano passado, operei o pulmão, que voltou no pulmão. Esse ano voltou de novo, operei de novo. Fazendo um resumão aí, para entenderem a batalha aí que desde 2016 eu venho enfrentando 6 cirurgias, 2 químios e tudo mais. E se algum momento eu desanimei, eu não vou dizer, não sou super-herói, né? E não para dizer que nunca desanimei, né? É lógico que tem momentos, principalmente naquele íntimo do seu coração. Eu vou dar uma dica para cada um de vocês, tá bom, gente? Por favor, se um dia vocês forem ao médico, o médico colocar alguma coisa ali de diagnóstico ou exame para fazer, joguem o Google fora, tá? É verdade. Eu não uso também, não. Eu não uso também, não. Porque se vocês colocarem ali, sarcoma, o que é, aí vocês vão entrar em desespero. Se vocês entrar e colocar ali neurofibromatose, vocês vão achar em algum lugar e entrar em colapso, né? Eu só abri um parêntese aqui para dizer, né, o porquê de algum momento desanimar ou não, né? E porque às vezes acontece, sim. Eu vou ser muito sincera com vocês. Foram pouquíssimas vezes, graças a Deus, em que eu desanimei ou que fiquei numa incerteza de algum futuro, porque eu tenho 53 anos de idade, mas eu fui mãe tarde. Eu fui mãe do Gabriel com 37, da Esther com quase 42. Então, eu tenho os meus filhos, pela minha idade, até pequenos, né? Então, quando você tem esse diagnóstico, a primeira coisa que você pensa é na família, né? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser do meu marido, né? Mas aí você tem que voltar naquilo que eu falei, do controle de Deus, né? Porque se a gente, sendo mal, a gente sabe dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, né? Como que eu me preocupo como se eu fosse a solução dos meus filhos, né? Se Deus ele tem o melhor para a gente, né? Mas houve momentos, sim, em que eu fiquei desanimada, que eu fiquei angustiada, né? Com medo do futuro ou com medo de enfrentar a doença em si, porque a doença mesmo, lógico, ela é ruim, mas o tratamento é muito sofrível, né? Quem passou, que estiver aí me ouvindo, sabe muito bem como que é. O tratamento em si é muito sofrível, né? Então, você pensar nele todo, quando voltou ano passado, eu sabia que ia começar a fazer tudo isso de novo, mas a primeira coisa que eu fazia trabalhar a minha mente, como eu já falei. Aí eu coloco louvores que edificam a minha alma, o meu coração. A Bíblia diz, trazer à memória aquilo que dá esperança. Se você não ocupar a mente com aquilo que edifica, com aquilo que vai fazer bem para a sua alma, você vai se afundar cada vez mais. Então, eu procurava estar ocupando a minha mente com aquilo que eu sabia que ia edificar a minha alma e o meu coração.
porque a gente é formado por corpo, alma e espírito, né? Então a gente tem que se preocupar sempre com esses três, porque se os três não trabalhar em sintonia, você vai se afundando, né? Eu falo que eu fui muito privilegiada em Deus me ajudar nesse sentido, em eu ter poucos momentos de entrar nessa tristeza, angústia, mas quando eu entrei, eu procurava trabalhar a mente, né? E colocar esse filme de comédia, de humor, né? Também me ajudou muito. Seu som. A próxima pergunta, antes eu tenho que explicar para quem está ouvindo a referência bíblica que eu vou fazer, que é os amigos de Jó. Jó, para quem não sabe, é um homem que teve um grande sofrimento. É um livro da Bíblia em que fala sobre o sofrimento de um homem que era um homem rico, que tinha tudo e perde tudo, né? E entra em sofrimento. Aí, uns amigos dele eram amigos, eu não tenho dúvida que eram amigos, porque saem da onde moravam e vão até onde Jó está para ficar com Jó. E começam a conversar com Jó. Só, embora fossem amigos, os conselhos que esses amigos dão para o Jó é tudo de ruim, né? A intenção podia ser boa, mas o conselho é péssimo. O que eles dizem para o Jó, dando mais o Jó na dificuldade, até que tem uma hora que ele dá um basta. E aí, no meio assim, evangélico, tem a expressão os amigos de Jó. Os amigos de Jó são aqueles que chegam, né, não, querendo ajudar, mas dão palpite. O que eles falam mais atrapalha do que ajuda, embora a intenção seja boa. É verdade. Zuleika, você já teve amigos de Jó na sua vida, nesse período? Tive alguns sim, né? Eu vou dar alguns exemplos de alguns amigos de Jó que eu tive, né? Eu já tive, quando eu tive o diagnóstico, né, de pessoas que vieram dizer para mim que eu tinha que liberar perdão, né, porque o que estava acontecendo comigo é porque eu tinha que liberar perdão, né? E quem me conhece sabe muito bem que eu sou uma das pessoas que mais libera o perdão. Se isso fosse argumento, né? Caso fosse argumento, que eu também digo que não é, que isso não é parâmetro para uma doença, né? Claro. Outros perguntavam para mim se eu tinha algum pecado oculto, né? Que algum pecado que eu ainda não tinha confessado, né? E entre outras coisas, né? Que eu falo que palpite vem de outro lado. Já, até por incrível que pareça, falando para eu tomar de manhã todo dia o meu xixi para poder ser curada ou alguma coisa, né? Aí chega, açúcar é veneno, tira de uma vez o açúcar, tira a carne vermelha, é pecado não confessado, é perdão que você não liberou. Aí vem aqueles... Né? Olha, é assustador, né, Zuleika? Uma vez um filho meu, um amigo perdeu uma pessoa querida e ele tinha que ir no enterro. Ele não estava acostumado ao enterro, disse assim, pai, me ligou, o que eu falo para o meu amigo no enterro? Falei, você não tem que falar nada, você tem que ir lá abraçar ele e ele perceber que você está lá junto, chorando com ele. Tentar ficar falando muito nessas horas dá uma chance enorme de você dizer besteira. O que você quer ajudar alguém que está sofrendo, vai lá, fica junto, segura na mão, faz uma oração junto, canta um hino junto, uma palavra da Bíblia, conta uma piada, ri junto. Isso, que a pessoa perceba que você está ali solidário. Exatamente. Você ficar querendo dar conselho ou passar a filosofia vã, né, diz o outro, para outra pessoa, você é amigo de Jó. E não é por acaso que a Bíblia tem a figura de Jó, Zuleika, porque tem muito amigo de Jó no mundo. Não é por acaso que ele está lá na Bíblia. Verdade. A figura está lá na Bíblia. E o que é engraçado, Vinícius, é que às vezes as pessoas pensam porque
você tem um amigo ou alguém passando por esse problema, você acha que você tem que chegar nela com aquela cara triste, com aquela cara, sabe, de piedade. Não, a pessoa está enfrentando a enfermidade, ela quer que você levante ela e não coloque mais para baixo ainda, né? Porque eu já sei que eu estou passando por esse problema, eu já sei que eu estou doente, eu já sei tudo isso, né? Não precisa ninguém vir me dizer, né? E tem aquela pessoa também que é assim, você diz assim, nossa, eu estou com uma dor de cabeça. Aí a pessoa responde, eu estou com uma dor de cabeça maior que a sua. Vem e com uma história pior do que aquela que você está passando, para mostrar que ele ou ela sofreu mais do que você está sofrendo. Como se uma coisa resolvesse a outra, como se uma coisa eliminasse a outra. E uma coisa não tem nada a ver com. Eu que estou sabendo aqui, vou contar um outro tipo de amigo de Jó. Meu sobrinho pequeno, 6 anos, sofreu um acidente, bateu a cabeça e tal. E aí a minha mãe ouviu ficou muito nervosa, mas ele já estava curado, ouviu de uma pessoa e falou, depois de uns 6 meses eu tenho um caso que o menino morreu. A minha mãe entrou em depressão, entendeu? Porque ficou esperando esse dia. Pessoas... Amigo de Jó, né? Amigo de Jó. Bom, já demos uma imagem do que é, e se você está nos ouvindo, não seja amigo de Jó. Interessante no livro... Desculpa, só bem rapidinho, para quem tiver ouvir as notícias dos amigos de Jó, o meu conselho, entra aqui, sai por aqui, fala muito obrigado, valeu, e encerra o assunto. Isso é. E lembrar uma coisa, né, Zuleika, para quem não conhece o livro de Jó, tudo começa com um desafio que Satanás faz, porque ele diz, Jó é um homem temente a Deus, segue os caminhos de Deus, porque tem tudo. Se eu tirar tudo dele, ele vai mostrar uma outra face dele. E aí Deus permite que o teste a Jó seja feito. Né? Esse é o início do livro do Jó, e aí começam as tribulações do Jó. Não estou dizendo que toda tribulação é Satanás, não, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que, no caso do livro de Jó, foi isso que aconteceu. E a gente sabe porque é isso que está escrito na Bíblia. Estou inventando. Né? Mas repara, Zuleika, que a partir do ponto que os amigos de Jó chegam, Satanás desaparece da história. Ele não é mais citado. Por quê? Porque os amigos de Jó fazem o trabalho dele. Os amigos de Jó fazem o trabalho que Satanás está querendo fazer. Ele delega, ele terceira o trabalho dele para os amigos, os famosos amigos de Jó. Então, quem vem com essa... Ele não percebe, ele está fazendo o trabalho do inimigo. Ele tá ajudando a pessoa para baixo e atrapalhando a pessoa na luta que ela está tendo para manter a sua fé. Ela está fazendo o trabalho. Né? Bom, Zuleika, o que você está aprendendo com toda essa tribulação, com todo esse caminho? O que isso ensinou a você? Olha, primeiro, o que eu tenho aprendido é aquilo que eu falei logo no início, né? Sobre o exercício da fé, o entendimento do controle de Deus e aprendido que Deus é soberano em todas as coisas, né? Não existe um parâmetro para dizer, eu estou passando por isso, por muita fé, por pouca fé, por ser uma grande mulher de Deus, por ser uma pequena mulher de Deus, por viver em santidade, por não viver em santidade. O que eu tenho aprendido é que as tribulações que vêm, as circunstâncias que vêm, Deus ele quer nos moldar e fazer a gente entender, que é o versículo que eu trago, quem me conhece, vê sempre e conversa comigo, que nada me separa do amor de Deus. Então, isso foi muito importante. Quando lá em Romanos, capítulo 8, né, Paulo fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada?
como está escrito, por amor de ti eu sou entregue à morte todo dia. E eu sou reputada como ovelha para o matadouro. Mas, em todas essas coisas, eu sou mais que vencedora por aquele que nos amou. Porque estou certo, eu tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, presente, porvir, altura, profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o que eu aprendi e tenho aprendido com isso? Que nada me separa do amor de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, mas nem sempre eu sou vencedora. Eu estou desempregado, eu estou enferma, meu filho está nas drogas, eu estou com tantos problemas, isso é ser vitorioso? A sua vitória vem a partir do momento que você entende, que eu entendo, que nada me separa do amor de Deus, nada, né? Quando a gente canta aquela música, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, a gente entende que é isso, que nada me separa, porque ele vive, temor não há, porque eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor que vive está. Então, o que eu aprendi durante todo esse período é isso, que se eu for curada, ele é Deus. Se eu não for, ele vai continuar sendo Deus. Se eu estou aqui falando com você agora, ou se o Senhor já tivesse me levado, isso também não me separaria do amor de Deus, porque também a Bíblia diz, né? Acho que eu não lembro se é em Filipenses ou Tessalonicenses, que diz assim, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, a gente é do Senhor. Então, durante todo esse tempo, o que eu aprendi e que foi o alento para o meu coração, para quando vem o momento da tristeza, que a gente comentou agora há pouco, quando vem a tempestade, quando a gente vê que ele está dormindo no barco, que a gente sabe que ele está no controle, mas ele está dormindo e a gente não sabe o que ele vai fazer, né? A gente entender que toda essa situação faz que a gente não se separe dele, porque é o amor dele que nos faz unir, porque nada vai me separar do amor de Deus. E essa foi a lição que fez ser a minha base e tem sido o meu alicerce e o meu descanso na hora da dificuldade. É o principal. Nada me separa do amor de Deus. Nada. Isso é eu acho que o que você acabou de falar dispensa comentários. Você já disse tudo o que precisava dizer. Eu só espero que você, que está nos assistindo, leve a sério isso que a Zuleika falou. Uma pessoa que não está falando isso só porque leu, estudou algum livro de teologia, se formou na faculdade, não que eu tenha nada contra quem se forme na faculdade, estuda teologia, mas é uma pessoa que está vivendo aquilo que ela está. Então, ela está passando e seguindo o conselho que ela está dando a você. Então, esse conselho é amor, porque é o conselho que a gente usa. Porque é muito fácil dar conselho para o outro, né? Aquela história, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A Zuleika está aconselhando você alguma coisa que ela está vivendo. Exatamente por isso nós trouxemos ela aqui, porque nós conhecemos a gente que priva com ela, conhece a história dela. Como é que eu ia saber que ela gosta de inhamenta se eu não tivesse no privasse com ela, né? E de maracujá, viu? Se você quer mandar uma caixa de inhabenta de maracujá, pode botar aqui que a gente faz chegar na mão da Zuleika e ela gosta. Eu sei que gosta. Eu sei que ela gosta. Bom, então, eu tenho mais duas perguntas importantes para você, Zuleika. A primeira delas é o seguinte: qual é a importância da família nesse processo que você está passando? Eu pergunto isso, Zuleika, porque hoje em dia a família está meio assim com pouco ibope, né? As pessoas
não querem casar, quando casam não querem ter filho, não dá trabalho, eu tenho que pensar na minha profissão primeiro, eu tenho que resolver meus problemas. E tudo bem, isso eu acho que é parte da vida, você querer ter sua carreira, seu caminho, etc. Mas a família é uma coisa muito importante. Eu fui criado assim, sei que você também foi criado assim, Zuleika. Mas eu queria que você desse o testemunho da importância da família em meio à tempestade. O que a família faz por nós? E o que a falta da família vai nos tirar no meio de um momento como esse que você está vivendo, está passando? A família, ela é essencial. Eu falo que ela é essencial nesse momento. E eu vou começar falando assim, eu venho de um lar evangélico, né? Meu pai é pastor, a minha mãe é fora de série, né? Como mulher de Deus. Meus irmãos são evangélicos, meu marido, meus filhos. Então, a minha base como família é cristã. Mas se você não tem uma base de família que é cristã, não tem problema, mas o que eu quero dizer é assim, você precisa ter essa base familiar de uma família te apoiando, né? Quando eu tive o diagnóstico do câncer, o meu pai virou para mim, me abraçou e falou assim, filha, coloca uma coisa no seu coração. Não é o câncer que mata, não é um atropelamento, um assalto. Ele foi dando vários exemplos, né? Que mata, porque o poder da vida está na mão de Deus. Se apegue a isso, filha. Então, o apoio que eu tive primeiro do meu pai, com essas palavras, meu coração já trouxe um alento enorme, né? Família como marido, né, e os meus filhos, não tem nem o que dizer. Quando eu chegava ali no ICESP, que é o hospital onde eu faço o tratamento, as enfermeiras ficavam impressionadas. Ela falava assim, a gente cansa de ver maridos que abandonaram suas esposas nesse momento mais difícil. E ver o seu marido te apoiando desse jeito, nossa, é uma alegria que a gente aqui, como médicos, enfermeiros, traz no nosso coração, porque a gente sabe que você chegando em casa, você vai ter um apoio também, não só aqui no hospital, naquilo que você precisa, né? E no contexto geral de família, né? As pessoas que conhecem minha família sabem que minha família é muito bem-humorada, né? Então, quando a gente se reúne, ou quando eles perceberam o diagnóstico, o que eles fazem é trazer o bom humor aqui para ter aquele apoio, dizer, estou junto, você não está sozinha, a gente está aqui para te ajudar, para te amparar naquilo que for necessário. Não só trabalhando o nosso emocional, mas também o contar com a gente para ir buscar um remédio, para trazer uma comida gostosa, um doce que você gosta. E se você aí tem uma família que não é assim, o conselho que eu dou é comece a partir de agora você fazer essa diferença dentro da sua família. E você ser esse fiozinho aí que vai começar essa conexão para as pessoas verem que ter uma família que tem essa base para poder ajudar faz valer a pena, né? Ah, mas aquele meu cunhado, aquele meu parente, ou o meu pai, ou o meu... Não, se eu não estou conseguindo, se eu não estou tendo essa resposta aqui para mim, então eu vou começar agora a ser diferente com a minha família, para mostrar que elas também podem contar comigo. Então, família sempre foi, sempre é e sempre será essencial na vida de qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Aqui eu queria fazer o comentário seguinte. A Bíblia faz um ensinamento que é muito importante, que a gente chama de a lei do plantio. Você colhe aquilo que você planta. Você não pode plantar uma laranjeira e esperar colher maçãs. Você não vai colher maçãs, você vai colher laranjas. Então, se você quer ter uma família na sua vida, em torno de você, invista na sua família. Não só na força,
família, como também na manutenção da sua família. Família é uma coisa perfeita. Sempre tem problema. É uma família que não tenha a lista de problemas. Tem muitas dificuldades. Famílias são formadas por seres humanos e seres humanos são imperfeitos, portanto, famílias são imperfeitas. Agora, se a gente ficar o tempo todo preocupado em olhar para o defeito dos nossos familiares, a começar por pai e mãe, e a gente não investir na relação, o que significa de si, você também não vai plantar uma família que vai te ajudar, que vai estar presente na hora de que você precisa. Não há como você não plantar e achar que você vai ter. A Bíblia é muito clara sobre isso. Existe a lei do plantio. Você colhe aquilo que você planta. Se você dá valor à sua família, invista na sua família. Simples assim. Exatamente. Trabalho. Muitas vezes dá trabalho. Eu vi aí no vídeo da Estherzinha, do Gabriel, falando: você, às vezes, mãe, briga com a gente, mas tá certo. Dá trabalho criar filho. Dá trabalho. Não para filho adolescente, dá trabalho. É muito mais fácil por outro caminho. Mas você quer ter a família, você tem que construir o laço, você tem que construir o relacionamento. Porque eu digo sempre, Zuleika, que existe um mandamento na Bíblia que diz assim: honra teu pai e tua mãe. O mandamento não é ama teu pai e tua mãe. Porque pais e mães que a gente não pode amar, a gente não consegue amar. Porque eles são de tal natureza que você não vai conseguir. Mas você tem que honrar, ainda assim, é outra coisa. Então, o amor de filho, a gente ganha, a gente conquista. A gente conquista. Não há mandamento para isso. A gente conquista. Mesmo porque no livro de Salmos diz também que Deus criou o homem para viver em família, né? Então a gente tem que aprender com isso, né? E tem que haver renúncia. Nem sempre a gente tem que bater de frente, nem sempre a gente. Porque assim vai ter essa troca mútua também na hora do vamos ver, né? Na hora da diversidade. A família vai esquecer tudo isso e vai falar: não, vamos ali um contar com o outro para poder ajudar, né? Perfeito. Agora, eu queria falar do que talvez eu poderia chamar de família estendida, família expandida, que é a igreja. Igreja, aí eu estou me referindo não à denominação cristã que você segue, você que está nos ouvindo, você pode ser metodista, batista, presbiteriano, assembleiano, você pode ser católico, você pode ser o que você for, mas tem lá uma comunidade que você frequenta, é a sua igreja local, sei lá, cada um é um anjo que acha por bem, se sente bem na vida. Mas existe uma comunidade de fé a qual você pertence, a qual você frequenta. No nosso caso, meio da Zuleika, por acaso, é a Catedral Metodista aqui em São Paulo. É um acaso. Amanhã pode ser diferente, né? Não é obrigado a ser assim. Mas você tem, existe uma comunidade na vida da Zuleika, quanto na minha vida que a gente frequenta. É isso que eu estou chamando de igreja aqui, a comunidade na qual nós congregamos e estamos inseridos. A importância da igreja num momento como esse que você está vendo? Eu vou até fazer uma brincadeira com a escola, né? Na escola tem o Fundamental 1 e o Fundamental 2, né? Eu falo que a família é o Fundamental 1 e a igreja é o Fundamental 2, né? Eu falo que igreja é imprescindível. Eu falo que se o mundo aí fora entendesse o que é ser igreja, sem ser essa instituição religiosa que eles veem, né? Eles iam, acho que todo mundo ia correr para a igreja, né? Porque eu falo que grande parte do que eu vivo hoje é essa família da fé que me sustenta.
né? Porque não só como catedral, como você falou, que por um acaso nós servimos juntos, né? Mas eu vejo gente de tudo quanto é canto do mundo me mandando recado. Ó, tenho orado por você. A minha igreja aqui está numa corrente de oração, intercedendo pela sua vida. Gente de fora do Brasil me mandando recado. Olha, seu nome está aqui todas as terças ou todas as quintas, tem a reunião de oração, a gente tem orado por você, a gente tem estado junto, acompanhado o seu tratamento, e não só o apoio em oração, né? A igreja ali, quando você chega, abre o seu zap e tem aquele recadinho ali dizendo: olha, tô aqui, como é que você tá? Como é que foi no médico? Porque a igreja acaba se tornando amigos mais chegados que irmãos, né? Porque eles têm esse papel de amparo e cuidado como família na fé mesmo, porque a igreja olha para você, ou eu olho para o irmão, eu olho para o Vinícius, não só um amigo que ele se tornou, que nós nos tornamos, né? Mas a gente olha um para o outro, às vezes as pessoas falam, a gente é irmão em Cristo. Não, a gente também é irmão de sangue, porque é o sangue de Cristo que nos uniu, né? Então, é uma coisa assim mais sobrenatural ainda do que uma família, porque é o amor de Cristo que faz com que isso, que nos une, e que faz que do Oiapoque ao Chuí, aqui no Brasil, ou daqui no Brasil até a África, ou qualquer outro continente aí que houver, existir pessoas que estão olhando eu a um pontinho pequenininho ali no mapa mundi, aquele pontinho ali. Alguém está olhando para mim e falou assim: olha, nem conheço, mas me disseram que eu tenho que orar, me disseram que eu tenho que estar ali presente na vida dela. E aí a igreja está. E aí a igreja tem esse papel, né? O primeiro da oração, o segundo do apoio, né? Um exemplo, num desemprego, a igreja se move em estar ajudando aquela família, né? E na falta do ente querido também apoiando a família, em todos os sentidos. Olha, às vezes eu até me emociono assim, porque eu falo que a igreja, eu falo que o que me mantém, um dos motivos de me manter aqui é também a família na fé. Eu acho que é fundamental na minha vida, fundamental. Dando com o que você falou, Zuleika, eu queria estender esse pensamento, pensando um pouco assim mais teologicamente, que Deus não faz nada por acaso. As coisas de Deus nunca são ao acaso, né? Deus, como já disse um grande cientista, Deus não joga dados, né? Aí, de acordo com o número que cair, ele faz isso ou faz aquilo, né? Deus não é assim. Deus sabe tudo, Deus tem tudo organizado, planejado. E quando a gente vê as coisas que ele criou e instituiu, ele instituiu a família. Não há dúvida, não vamos falar sobre isso agora, porque nem daria tempo, mas claramente você vai na Bíblia, tem lá os versículos, os exemplos, mais do que os versículos, de Deus instituindo a família, né? E talvez um grande exemplo seja a família de Abraão, né? Que dá o início ao povo escolhido. Depois você a própria família de Jesus, cerca de 2000 anos depois de Abraão. E Deus também instituiu a igreja. E quando eu falo igreja, você que está me ouvindo, não pensa na instituição humana, com as suas regras, com as suas grandes catedrais, com os erros, com as suas falhas, que a gente sabe que existe. Ninguém aqui está dizendo que uma instituição que é comandada por humanos é perfeita, mas o conceito de igreja, o conceito de comunidade de fé é uma coisa instituída por Deus. Jesus falou: a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que ele está querendo dizer? Que não há força no mundo
que consiga destruir a igreja entendida aí como uma comunidade de pessoas que se reúnem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para partilhar a sua fé, para estudar a palavra de Deus, para louvar, para se ajudar mutuamente, para fazer tudo aquilo que é necessário. É uma instituição de Deus. Não tem você que está me ouvindo levar a sua vida e os seus problemas sozinho. Deus instituiu ajudadores e ajudadoras, né, para ficar moderno no texto, não ficar parecendo que eu estou falando só de homens. E até as mulheres ajudam mais que homens, na minha experiência. Né? Deus instituiu ajudadores e ajudadoras. Agora, se você não procura a ajuda, você vai carregar o peso sozinho, e pode ser que o peso fique muito pesado. Até Jesus dividiu a cruz com um homem. Teve um homem que ajudou a carregar a cruz de Jesus no momento que ele não aguentou carregar o peso, né? Simão Cireneu, não é isso? Está na Bíblia, né? Então ele foi lá e segurou a cruz e ajudou a carregar, porque nós temos as nossas limitações e a igreja é isso. Então você pensar, não, eu não preciso de igreja, eu me basto, eu me resolvo, é uma ilusão sua. Se Deus, que sabe mais e melhor, instituiu esta entidade que se chama igreja, né, nesse conceito que eu estou falando, de comunidade, de fé, que partilha a sua fé, é porque isso é necessário. É porque levar a sua fé sozinho não é uma coisa que é viável. Como a família também, é uma instituição de Deus. A família não é só criada para procriação, para ver filhos, etc., como acontece com os animais. Os animais procriam, assim que cresce um pouquinho, a mãe se afasta e o animal segue a sua vida sozinho. Não tem esse conceito de família, né? Isso existe, né, entre os seres humanos porque é uma necessidade. Então, nós temos, como você falou, o básico 1 e o básico 2. Né? Família é o básico 1 e a família estendida, a família da fé, que é o básico 2. Eu acho que isso é muito verdade. Bom, Zuleika, o papo está ótimo, mas voou, né? Nós já estamos chegando no final. Nem parece que a gente começou a falar agora, né? Então, eu queria só pedir para você trazer suas palavras finais, depois para você fazer uma oração, nos despedir, e aí a gente vai encerrar. Então, as suas reflexões, suas sugestões e seus conselhos finais. Bom, quero agradecer primeiro, né, que foi muito, muito legal, muito bom para mim estar vivendo esse momento aí com você, Vinícius, e vocês que estão me ouvindo. E a reflexão e as palavras finais que eu quero trazer para vocês não desistam de vocês. Não se entreguem ao problema que vocês estão vivendo. Sejam resilientes e não desistam. Porque quando vocês desistem de vocês estão desistindo do resto, da sua família, de todos os que estão ao redor de vocês. E para não desistirem, é só entender aquilo que eu desde o começo estou falando. Deus está no controle de tudo e nada vai separar você do amor de Deus. A partir do momento que você colocar isso na sua mente e no seu coração, pode vir o câncer, pode vir um Covid, pode vir um desemprego, pode vir o perrengue que for, que você vai passar. Quando você vai olhar, você vai falar, poxa, passou. E olha aqui, eu estou aqui, porque pela graça do Senhor eu venci e cheguei aqui. Porque a partir do momento que você coloca isso no seu coração, ele vai falar assim, então agora pode deixar comigo, que eu vou levantar, vou fazer a tempestade parar, e o barquinho vai continuar caminhando, atravessar do outro lado, e eu vou passar tranquilo pela tempestade, porque ele tomou o lugar dele, que é o controle.
né? Entendendo que ele está no controle, o resto a gente vai conseguir passar. Vamos até ficar um pouco assustado com o barco balançando às vezes, né? Mas ele vai continuar ali com as rédeas, puxando e tendo controle de todas as coisas, porque Deus nunca é pego de surpresa. Ele que mantém o controle de tudo. Amém? Amém. Leica, vamos orar então para a gente Amém. terminar. Amém. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos por este dia, por este momento de estarmos aqui reunidos, nesse bate-papo tão gostoso, Senhor, em que todos nós fomos edificados. E eu quero interceder, Senhor, pela vida de cada um que está ouvindo agora esta mensagem, este bate-papo nesse momento. Que eles possam ser movidos pelo seu Espírito Santo, Senhor, para que possam entender essa mensagem que, através de uma experiência pessoal contigo, possam entender que quando o Senhor está no controle de tudo, o nosso coração fica mais tranquilo, as coisas começam a ser dirigidas melhor, porque nós passamos a entender que o seu amor nos une e nada vai me separar do teu amor, Senhor. Que cada um possa entender a importância de ter a sua família junto de si, cada um possa entender a importância de ter a igreja alinhada com ela, e que possa estar com o coração, Senhor, aberto para acompanhar e para aceitar cada uma dessas coisas. Que possamos ter humildade, mansidão, o coração contrito e voltado a Ti, Senhor. Para que possamos estar e para que cada um aí possa estar com o coração derramado e aberto com o agir do Espírito Santo. Que possa estar com a mente, Senhor, também voltada a preencher contigo, para trazer à memória somente aquilo que possa dar esperança, colocando de lado tudo que for negativo e tudo aquilo, Senhor, que levar cada vez mais para baixo, porque o Senhor nos veio para nos dar uma vida, e uma vida abundante. E essa vida abundante que eu peço agora, Senhor, que seja compartilhada para cada pessoa que está ouvindo agora essa mensagem. Entrego a vida de cada um nas tuas mãos, porque nós sabemos que é o melhor lugar que pode estar. Te amamos, Deus, te amamos, Jesus, te amamos, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Zuleika, obrigado pela essa participação maravilhosa, o exemplo que você tem sido, e foi muito útil. Eu espero que seja útil para muita gente que está nos ouvindo e também passando pelas suas próprias tempestades. E para você que está nos ouvindo, que Deus abençoe a tua vida, que Deus ilumine o seu caminho e que Deus te dê a paz. Tchau, tchau.